Cumprimento mais uma vez todos os aposentados, aqueles que acompanham o meu canal, para trazer algumas informações. Alguns clientes têm me perguntado se essa retirada de pauta do processo da vida toda foi ruim, foi prejudicial, se isso foi bom. Depende do ponto de vista, né? Pensando do ponto de vista da celeridade processual, não foi bom. E realmente não foi bom porque o processo já se arrasta há alguns anos e eu entendo que a presidência do STF deveria ter a sensibilidade de manter esse processo em pauta de julgamento. Agora, do ponto de vista de estratégia, talvez até de estratégia processual, pode ser interessante, uma vez que os institutos, né, o IEPREV e a doutora Gisele Kravinchinchi, que é a advogada da parte nessa ação da vida toda, eles peticionaram em curtas linhas pedindo o quê? Pedindo que pelo menos se resguardasse, salvaguardasse o direito dos aposentados que já ajuizaram a ação da vida toda antes dessa decisão nas ADIs lá da semana passada. Aquelas ADIs que foram ressuscitadas de 1999. Então tudo bem, lá está definido, a tese é essa, mas não prejudica quem já ajuizou. É a questão da segurança jurídica. Existia uma expectativa de direito ali, uma expectativa muito grande, porque a tese foi definida em repercussão geral, o mérito foi julgado e o STF, essa mesma Suprema Corte, disse que os aposentados poderiam sim requerer a revisão da vida toda, caso ela fosse o quê? Mais vantajosa. Então não poderia o STF agora prejudicar esses mesmos aposentados. Então que pelo menos se resguardasse o direito de quem já ajuizou. É o melhor dos cenários? Não. Mas dos males, o menor. Infelizmente, se essa tese for mantida, quem ajuizar depois, a partir de agora, não teria mais direito. Mas pelo menos vai salvaguardar quem já ajuizou. Isso está decidido? Não. São as questões de ordens que foram juntadas no processo. Então, o Instituto, a doutora Gisele, terão tempo para poder despachar com os ministros do STF, diligenciar, explicar essa questão de ordem para sensibilizar, inclusive até o próprio ministro Zanin, que foi quem levantou essa questão aí das ADIs, o ministro Barroso, esclarecer que não há esse prejuízo, bilionário que estão se divulgando aí. Inclusive, hoje o ministro, saiu uma notícia da Folha de São Paulo que o ministro Carlos Lupe, o ministro da Previdência, disse que era chutômetro esse déficit, esse rombo de 400 e tantos bilhões que seriam gerados pela revisão da vida toda. Então, o próprio ministro da Previdência dizendo que é chutômetro. Então, não caberia ao STF julgar a vida toda com base em chutômetro. Então, já está provado que não haverá esse impacto de 400 bilhões que estão espalhando aí de forma falaciosa. Esse é o cenário do momento. Andrei, quando vai ser julgado a vida toda? Não sabemos. Sempre lembrando, gente, quem define a pauta é o presidente do STF. Os ministros, eles pedem julgamento, pedem dia de julgamento, mas quem organiza a pauta, quem determina os processos que serão julgados nos dias das sessões é o presidente, no caso hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso. Então vai depender do ministro ter essa sensibilidade, ter esse bom senso, entender que esse processo já tem muitos anos se arrastando e colocar em julgamento para definir, para que seja apreciada essa questão de ordem, que seja apreciada, ela é muito importante para apreciar essa questão de ordem que foi levada pelo IEPREV e pela doutora Gisele Kravinchinchi, para que se aprecie essa questão principal, primordial, que é o quê? Quem já entrou com a ação não vai ser prejudicado. Vamos aguardar quando esse processo realmente entrar em pauta para trazermos novas informações. Quando vai julgar, não sei, pode demorar mais 3 meses, pode demorar mais 6 meses, mais 1 ano. Creio que não demore tanto porque existirá uma cobrança legítima das partes envolvidas. Um processo que precisa ser julgado, não pode deixar ele lá na geladeira a vida toda. Tem que ser julgado esse processo. Então, vamos aguardar. Na pauta de abril ele não está mais incluído, provavelmente não vai ser julgado nesse mês de abril, deve ficar para maio em diante. Salvo uma situação excepcional que o ministro queira realmente incluir ele em pauta. Porque o ministro ele pode incluir, tirar, ele pode alterar a pauta. Tanto é que no julgamento da semana passada, a vida toda era o primeiro da pauta. Foi para o segundo lugar da pauta. Então, cabe ao próprio ministro Barroso ter essa sensibilidade, colocar para julgamento e apreciar, levar a debate dos ministros a questão de ordem. Quem já ajuizou vai poder ter seu direito garantido? É isso. Essas são as informações de momento. Em breve, assim que o processo for pautado, eu volto com novas informações. Um forte abraço.